E aí, galera do Caponete, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Diquinha, se nós ganhássemos ali, eu acho, R$ 1 por cada vez que nos perguntam isso, né? Quarkus versus Spring Boot, pessoal. O que que o Coffee Night tem para falar sobre esse assunto? Então, o Coffee Night preparou um material, Victor, para te ajudar nessa escolha, né? Para te ajudar nesse trade-off, né? Para te ajudar nesse momento ali, ó. Vou fazer um projeto assim, assim, assado. O que que eu uso? Uso Quarkus ou uso Spring Boot? Então, sem mais delongas, galerinha, vamos falar um pouquinho desse assunto aí. Deixa eu abrir aqui, Vinícius. E aí, É isso aí, né, Kleber? Não existe o certo nem o errado, né? Agora vocês vão ver que não tem, não adianta. não adianta que eu tenha uma Ferrari, Vinícius, para andar no off-road. E Isso não aí. adianta ter uma caminhonete 4x4 para uma pista de corrida, né? Então, a gente tem que saber o momento que cada um é melhor. E a gente tem que tirar a paixão, né, pessoal? A paixão, É, às vezes, ela nos motiva, né, a fazer coisas que muitas vezes não são as melhores. Então, galerinha, o Coffee montou, né, essa visão aqui para a gente minimamente entender em qual cada caso de uso específico a gente pode utilizar esses frameworks, né, em cada abordagem. Então, tem uma comparação bem direta aqui de algumas características que a gente vai passar para você. E a primeira é a performance, tá, gente? Então, Quarkus, né, a gente já, no curso de Quarkus a gente fala muito sobre isso, né, baixo consumo de memória, startup e footprint muito rápido. Então, quando a gente for falar de serverless e cloud, né, por questão do baixo consumo, é a ferramenta ideal, né? Spring, boa performance, porém ele não tem muitas características nativas fortes ainda, né? Tem um consumo de memória maior e o tempo de inicialização dele ainda, ele usa muita reflection, né? Muito aquela parte de injeção de dependência com reflexão, então isso é um pouquinho gordo ainda pro seu startup, então ele tem essa desvantagem aí, né? beleza. O modelo de programação, Kleber, falamos bastante dos nossos cursos, né, de Quarkus sobre o GraalVM. O Quarkus ele nasceu ali colado, né, pegando o embalo do GraalVM, então ele tem um padrão reativo, ele é muito e é otimizado muito para trabalhar nisso, né? Então ele já trabalha com esse padrão reativo para conseguir ganhar esses benefícios aí de performance que o Kleber falou lá no primeiro ponto. E o Spring Boot, por ser um framework que ele é mais antigo, né, Kleber? Ele tem uma evolução, mas ele é muito mais antigo que o Quarkus. Ele é uma aplicação, é uma verdade aquela tradicional, né, de gestão de dependências, padrão JVE. Claro, os nomes são um pouco diferentes, mas ele está ali, né? Ele tem uma coisa muito mais tradicional, old school ali para trabalhar. Muito bom. Modelo de desenvolvimento nativo, né, pessoal? Então, esse suporte ali é utilizado a GraalVM, então o Quarkus nasceu, né? Quando a gente falou do Quarkus 1.0 lá atrás, ele já nasceu grudado com o GraalVM, então no curso de Quarkus a gente mostra muito isso, como gerar uma imagem nativa e essa imagem nativa performar dentro de Kubernetes, dentro de Docker, então isso, pessoal, é um ponto muito fundamental, muito, muito bom, né? Dentro do Quarkus, né? O Spring pode, né? Então, pode ser usado, então ele não tem 100% de compatibilidade, porque isso leva também em relação às extensões, né, pessoal? As bibliotecas. E o Quarkus, todas as extensões e bibliotecas são voltadas para a containerização. Então, esse ponto é já um ponto extremamente importante na comparação. Um tem suporte nativo, então todas as bibliotecas e extensões passam por isso. E o Spring pode ser, mas não tem a garantia que todas as dependências e bibliotecas têm suporte a GraalVM, né? Suporte a cloud. Eu tava no mudo, eu tava no mudo. Eu até achei que tu tinha montado, eu falei, bom, vou eu. Não, eu tava aqui mutado. Né, eu tenho duas companhias aqui, dois pets que só fazem barulho, então eu boto no mudo. Então, lá, gente, suporte a cloud e Kubernetes. Bom, quem acompanha o Coffee, nós falamos, sabe que nós falamos também muito sobre isso. O Quarkus, ele nasceu, né, para rodar na nuvem. Ele nasceu para ser nativamente cloud native. E o Spring Boot ele foi se adequando, né? Então e aí ele tem uma otimização para conseguir se tornar um cloud native. Então, são pequenas diferenças. É difícil tu comparar, né, com uma aplicação que nasceu para esse ponto, né? Ele já foi criado com esse mindset para uma que vem evoluindo e tentando se adequar. Mas o
os dois conseguem trabalhar da mesma forma, porém o Quarkus está ali, né, nascendo junto e tudo que é feito nele é pensado em Cloud Native. Perfeito. Ecossistema e comunidade, pessoal, aí realmente nós temos que dar o prêmio ao Spring, né? Então, o Quarkus, lógico, ele tem um ambiente crescente, né? Mas realmente o Spring, pessoal, ele tem uma comunidade muito forte, né? E ele tem uma evolução, né, do ecossistema há muito mais tempo. Então, realmente, o pessoal faz toda a diferença na questão de documentação, comunidade, né? Estabilização. O Quarkus, ele cresceu rápido. Porém, se a gente for olhar para a versão 1, para a versão 2 e para a versão 3, muitas coisas foram mudadas abruptamente ao longo do processo, né, Vanessa? Então, isso também, né, te gera uma certa atenção na evolução que ocorreu. Era natural, porque ele era novo, porém o Spring está mais maduro nesse contexto, né? Só aí. E tem outro ponto, né, Kleber, que ele vem junto na facilidade. Aí tem dois pontos importantes, né? Quem trabalha com Java EE vai ter muito mais facilidade para trabalhar com Quarkus. Quem vem do Spring tem que se acostumar. Eu tenho aquele Java é Java, tudo é Java, tudo é aquele mesmo ponto, é o mesmo forma de programação. Mas são algumas coisas diferentes para se trabalhar. Então, quem está aí no mundo Java EE vai ter mais facilidade. É do Spring vai ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar com Quarkus. E o Spring, né, é aquele padrão que já está aí há mais de década com a mesma sintaxe, né? A mesma forma de trabalhar. Mudou um pouco, né, Kleber? Lá no início, quando nós éramos jovens, era tudo XML, né? As configurações era tudo para XML para baixo. Hoje já é tudo com anotações, né? Eles aboliram totalmente isso. Mas tá aí, né? Os dois são extremamente simples para usar também. Aí, pessoal, a questão de bancos, né? Temos o Hibernate Panache, né? Que ele é um ORM para simplificado. De novo, ele é muito bom, mas realmente o Spring Data tem suporte nativo ao Hibernate, implementação própria. Então, nesse ponto também, o Spring tem uma vantagem, até porque o pessoal da Quarkus Foundation trouxe, né? O Uhum. Spring Data para dentro do Quarkus, porque entendem que é um framework muito moderno, né, e que realmente tem muita maturidade, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando usar o Quarkus, né? Então, aplicação leve, rápida e de baixo consumo de recursos. Quando a gente está falando de serverless e cloud native, né? A gente precisa lá, economizar recurso. Se GraalVM faz parte da minha missão crítica, ou seja, eu preciso de aplicações com fast startup muito rápido e que elas precisam de compilação muito otimizada para a arquitetura. E se a gente quer uma visão muito voltada para microserviços, o Quarkus é um cara realmente muito forte. Isso aí. E o Spring Boot, Kleber, vamos lá. Facilidade no aprendizado, né? E, sem dúvida nenhuma, um ecossistema extremamente consolidado. O ecossistema que envolve a Spring é extremamente maduro, né? Tem ferramentas para tudo para todos os gostos, né? Para todos os pontos. Ele vai trazer uma solução madura, robusta, né? Então, quando você fala de grandes aplicações corporativas, não que o Quarkus também não atenda, né? Longe disso, né? O Quarkus também atende, mas as soluções da Spring hoje, com certeza, elas estão muito mais maduras e presentes em muito mais corporações. Então, integração fácil com o banco de dados, né? O Spring Data, para quem já trabalhou com ele, vai saber do que a gente está falando, né? Ele é muito simples, é muito fácil de trabalhar. Segurança, monitoramento, né? Então, essas integrações, o Actuator do Spring, ele é muito simples, muito fácil de entregar informações. Então, o Spring também vai estar muito bem servido. Então, conclusão, pessoal, para a gente bater o martelo assim, né, no nosso React aqui, essas arquiteturas, né? Aplicação moderna, Cloud Native, Quarkus é a excelente escolha. Estamos dizendo que Spring é uma escolha ruim, estamos dizendo que Quarkus é uma excelente escolha. Aplicações empresariais, pessoal, monolitos, robustas, tradicionais, que eu preciso ter um modelo aí grande de produtização, de um time de desenvolvimento grande, Spring continua sendo a melhor opção, porque ele atende a muitos cenários, né? O Quarkus ele tem um contexto bem voltado a microserviços, o Spring tem contexto web, tem contexto de batch, e contexto de data, a parte própria de streams. Então, o ecossistema do Spring para aplicações grandes
ele continua sendo. E quando a gente fala aplicações grandes, é um ecossistema variado, né? De dados, de serviços, né? De web, então, de autorização. É um cara que ele supre muito bem. Isso aí. O foco é performance e eficiência? Quartos. Maturidade e segurança em um ecossistema amplo e Spring Boot. Esse é o caso aqui, né, Vinícius, que a gente queria trazer para vocês, né? Trazer essa visão aqui, né? Esse comparativo entre as duas plataformas. Lógico, pessoal, existem uma série de outros fatores, né? Também nessa sopa aí. Mas eu acho que esses aqui dão uma visão bem macro, assim, uma visão bem alto nível. Os Goldinhos já concordaram. Vai. Deram uma visão bem alto nível, assim, uma visão bem de overview da nossa questão aqui de Quarkus versus Spring. Claro, galera, a gente pode entrar em pormenores aqui, então sempre vai ter uma exceção, vai ter uma particularidade. De novo, aqui envolve muito a paixão, é que nem time de futebol, né? É que nem IDE, né, para o desenvolvedor. Vai ter uma briga constante aqui, mas aqui, pessoal, a gente está tirando um pouco da paixão de lado e está trazendo para vocês o que cada um tem de melhor. Não quer dizer que um é melhor que o outro. A gente está falando que um é melhor num contexto, o outro é melhor em outro contexto. É isso que a gente está trazendo para vocês. Acho que um grande ponto, Kleber, se o Vinícius tivesse que escolher, eu olharia para o meu time e veria, meu time hoje, ele conhece Spring ou ele conhece Quarkus? Onde é que vai ter a curva de aprendizagem menor? Ah, vai ter no Spring, vai ter no Quarkus. Ah, eu quero inovar, quero trazer uma tecnologia nova e útil de Spring, vou para o Quarkus. Então é uma decisão assim. Primeiro olha para o time, vê o que o time quer, o que não quer, porque com certeza, Kleber, os dois vão estar bem servidos, vão entregar o que vocês querem, sem dúvida nenhuma. Bem, então, galerinha, espero que tenham gostado, né? Um grande abraço para vocês. Estamos em semana de carnaval, né, Vinícius? Então, esse Vai ter vídeo um, deve estar vai passando aí ter nas redes sociais, aí no momento de carnaval. Deixa eu pegar os efeitos aqui, Vinícius. Será que temos aqui os efeitos? eu ia procurar isso aqui, meu. Aqui, ó. Reações. Não, reação só vi com coisa. Ah, Ih, aqui, ó. Ó. olha lá, ó. Ó. Aí, ó. Estamos em semaninha de carnaval, pessoal, né? Então, desejamos para você boas festas aí de carnaval. E até a próxima, galerinha. Valeu. Mas, gente, se cuidado no carnaval aí. E valeu, tchau, tchau.